disse que não poderia permitir que alguém tão ruim quanto o anterior ocupasse cargo de liderança. E a gente lembra aqui que o edifício fica ao sul de Teherã. A Assembleia é um conselho de cerca de 90 ayatolás, responsável por eleger o novo líder supremo do Irã. Segundo relatos da mídia, todos estavam presentes. A gente ainda não tem informações sobre vítimas. Ontem, o líder interino havia declarado que o país vai escolher rapidamente um novo líder supremo para substituir Ali Khamenei. Atualmente, o Irã é governado por um conselho provisório formado pelo Ayatollah Alireza Araf, além do presidente iraniano e do chefe do judiciário. Entre os nomes cotados para líder supremo estão o filho e o neto de Ali Khamenei. Como é que você avalia, Vitélio, essa ação específica do governo dos Estados Unidos? Esse ataque específico, na verdade, de Israel ao prédio da Assembleia? Kelly, a gente não tem informações suficientes ainda para avaliar esse acontecimento, né? Como você mesma falou, nessa apuração nós não sabemos se os 88 membros desse colegiado que escolheriam um novo Ayatollah foram vitimados ou não. As notícias são conflitantes. Eu já vi relatórios dizendo que o prédio foi evacuado antes do ataque e relatórios dizendo que o prédio foi atacado enquanto os peritos estavam lá dentro. É um fator a se analisar, porque a gente precisa considerar que o governo do Irã é um governo teocrático. Quem manda no governo é a religião, é o Ayatollah, sustentado por um aparato militar, que é a Guarda Revolucionária Islâmica, ou seja, uma ditadura militar representada por um religioso. Então, é muito discutível se esses 88 clérigos são alvos legítimos ou não. A princípio, eles são civis, mesmo tendo o poder de escolher o novo ditador do país. Como o direito internacional trataria isso é muito questionável, mas, de novo, a gente não tem elementos para analisar isso ainda, porque as informações ainda são rasas, nós temos poucos relatórios e eles são conflitantes, Kelly. Pois é, e numa situação como essa, vamos até recuperar uma fala anterior de Donald Trump, dizendo o seguinte: a intenção é que a população ocupe o poder com a saída de Ali Khamenei. Você acha que isso é possível, analisando tanto a história quanto o próprio perfil ali do que acontece no Irã? Acho isso bastante improvável, porque a população não tem armas. É muito diferente do contexto de outros países. A Síria, por exemplo, que foi o governo do Bashar al-Assad, foi derrubado por grupos rebeldes, pelo Al-Shara, apoiado, na verdade, por outros países, por potências estrangeiras. Mas o Al-Shara, né, o Al-Golani, como ele era chamado antes de se tornar líder, ele era um rebelde, inclusive ex-integrante da Al-Qaeda. Agora, no Irã não existe isso. Não existem grupos rebeldes armados que possam derrubar a Guarda Revolucionária Islâmica. A Guarda Revolucionária é maior do que as Forças Armadas do Irã, controla as Forças Armadas. O regime cairia se houvesse um motim nas Forças Armadas, na Guarda Revolucionária, que se autoderrubasse, o que é muito improvável, né? Seria uma parte da Guarda Revolucionária contra ela mesma. Isso, inclusive, em alguns momentos, teve risco de acontecer na Venezuela. Os motins foram sempre reprimidos e os integrantes foram presos ou mortos. Agora, no caso do Irã, mudar um regime como o do Irã sem uma incursão terrestre, ou seja, sem tropas no terreno, primeiro que isso nunca aconteceu na história. Em nenhum momento foi possível mudar um regime com bombardeio aéreo, com lançamento de mísseis. Pode acontecer agora? Pode ser a primeira vez na história? Pode, mas é improvável, porque quem ficaria no lugar do regime? E não vai ter incursão terrestre. Por quê? Porque o Irã é um país com 92 milhões de pessoas, cercado por montanhas, altamente nacionalista. Os Estados Unidos colocaram 2 porta-aviões ali, tem 50 mil soldados na região. O Israel não faz fronteira terrestre com o Irã, está a 1.500 quilômetros de distância. Se Israel fizer uma incursão terrestre, vai ser contra o Líbano, no sul do Líbano, onde está concentrado o Hezbollah. Então, para a gente fazer uma comparação, em 2003 houve uma incursão terrestre no Iraque, houve invasão do Iraque. Naquela época, os Estados Unidos colocaram 5 porta-aviões ao redor do Iraque. Um país 4 vezes menor que o Irã.
Então, não haverá incursão terrestre. E o que acontece? O que o Trump e o Netanyahu estão dizendo é que a população do Irã deveria derrubar o regime. E aí, se isso não acontecer, o Trump vai ter uma saída de dizer, olha, eu abri uma oportunidade única aí desde 1979, a população não derrubou, e agora essa oportunidade se fechou, mas pelo menos o Khamenei foi morto, o programa nuclear foi destruído, como foi dito há menos de um ano atrás, em junho de 2025, que o programa tinha sido destruído, mas agora nós vemos que não. O programa de mísseis foi destruído e o Irã não vai mais financiar o terrorismo. Então, a população perdeu a oportunidade de tomar o poder. Pode ser uma saída para o Trump, Kelly.